Cara, a Cidadela dos Ricks está de volta no terceiro episódio da 8ª temporada de Rick and Morty. Uma espécie de continuação dos aclamados Contos da Cidadela, com muita ação, foco em um Rick diferente, o Rick Caipira, nosso John Wick da parada. Em uma história cheia de referências e diferentes nuances. Bora trocar uma ideia e analisar tudo isso depois da vinheta, vamos lá! Fala galera, aqui é o Josh, tudo bom com vocês? Pois é, cara, pra quem assim como eu curtiu demais aquele episódio dos Contos da Cidadela na terceira temporada, que aborda histórias de diferentes Ricks e Mortys que vivem lá naquela fortaleza juntos, naquela sociedade que eles desenvolveram, isso aqui é praticamente uma continuação, o mesmo estilo de narrativa. Só que aqui o Rick e o Morty estão resgatando ou ali limpando destroços da explosão da Cidadela. O Morty tá entediado girando seu spinner. Tem até esse carinha aqui, ó, que apareceu na Cidadela na 5ª temporada. Acontece que, como a gente já tinha visto no trailer, alguns dos destroços ali detonam com o para-brisa deles e eles são obrigados a fazer um pouso de emergência em um asteroide próximo. Só que nesse asteroide vivem pessoas. Uma cidade de Mortys. Tem ali, ó, um com crânio de touro, tem esse lendo uma revista pornô que parece que apanhou, um trabalhador, minerador, tem esse caipira ali atrás, um casalzinho de Mortys e o Morty médico. E eles acabam pousando ali num milharal de cristais que pertencem ao único ser que mora naquele asteroide que não é um Morty, o Rick Caipira. O cara já tá com a arma apontada pra eles, mandando eles vazarem dali o mais rápido possível. E é isso que eles fazem, né? Com o Rick dizendo que não quer nem imaginar qual que é daquele cara. Pra mim, pelo menos, pareceu que na verdade o Rick já se ligou na hora que aquele outro Rick era problema. Tem um momento até que ele fala pro Morty que ele já ouviu falar de solitários como aquele. Mas nós vamos acabar sabendo muito sobre este personagem porque a trama toda tem ele como personagem principal. Então antes de nós aprofundarmos nessa história sensacional, deixa eu te convidar a se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. Deixa um likezão aqui nesse vídeo, assim você dá uma força muito grande pro canal. Assim como se você deixar um hypar, puxar aí os comentários pro lado e dar um hypar. Cara, o YouTube tá dando essas ferramentas para que os canais cresçam ainda mais. E a nossa comunidade depende aí do seu apoio. E cara, tem mais, tá? Se você for comprar qualquer coisa na Amazon, usa o meu link de afiliado, não vai gastar nada mais, assim você compra lá as coisas que você já ia comprar e assim você acaba por ajudar o canal. Tá ali na descrição os links, assim como o link da loja oficial aqui do canal. Olha aí a loja do Josh, se liga, para você que quer conhecer aí os produtos interdimensionais aqui do canal e usar, assim você ajuda muito também. Tamo junto, dados os recados, bora seguir a análise do episódio. O Rick explica pro Morty que aqueles Mortys que vivem ali são na verdade clones, lixos biológicos da Cidadela, que a Cidadela tinha virado praticamente uma fábrica de corpos sobressalentes. Isso a gente já tinha visto, o Evil Morty já tinha revelado no final da 5ª temporada, mas nessa história aqui a gente descobre que não eram só Mortys, mas Ricks também, provavelmente usados aí para Projeto Fênix e outros objetivos. Mais pra frente nós vamos falar mais disso. E então nós vemos ali uma cena sensacional, cara, da rotina do Rick Caipira, com animação incrível mais uma vez, ele cuidando dos animais mutantes dele, inclusive separando um ali que estava doente, né, dos outros. Vemos que o cristal que ele cultiva é usado para fazer um líquido, que ele coloca naquele equipamento tecnológico dele. Tudo isso enquanto toca uma música no estilo mais country, calma, e toda essa ambientação laranja de Velho Oeste que dá o tom da cidade dos Mortys e também lá da nova Cidadela. Esse cenário todo aqui, até a personalidade do Rick, alguns duelos e lutas que vão ter aí pra frente no episódio, fazem parte de uma das grandes referências desse episódio, que dá nome, inclusive, do filme dos Três Homens em Conflito, The Good, The Bad and The Ugly, clássico do faroeste americano com Clint Eastwood. E olha esses cenários que ele passa, cara, irados. Enfim, ele chega ali até um arcade, um fliperama, onde tem esse Morty, o Morty Fliperama. Que aliás é uma referência à própria cena do fliperama lá em Exterminador do Futuro. Percebam o cabelinho e a roupa. Ele tem um comércio ali de materiais que ele faz trocas com esse Rick inclusive. E tem o Morty doutor, Morty médico que trabalha com ele. Que nessa primeira cena nós ouvimos somente a voz e sabemos que ele é bem desastrado. Como todo Morty.
Aliás, esse sotaque que o Ennio Vivona tá fazendo pro Rick Caipira ficou bom demais, né? Mais uma vez, a dublagem dando show, cara. Mas nesse episódio aqui, que o Ennio, dublador do Rick, e o Renan, dublador do Mori, tiveram que trabalhar muito mais, ficou muito da hora. Enquanto eles estão ali esperando o Mori e o Doutor pegar os produtos, um Mori avisa lá fora, desesperado, que os Ricks estão chegando. E desce então uma nave cheia de Ricks traficantes, fazendo a festa ali, catando, sequestrando Moris. A cena é bem pesada dessa invasão, né? Os Moris estão bem desesperados, até nas sombras das janelas ali em cima nós vemos a silhueta dos Ricks pegando os Moris. E em contraste com a brutalidade da cena, a nave começa a tocar La Cucaracha, um clássico mariachi, que aliás também é a buzina daquela icônica van de tacos do filme Homem-Formiga, que sempre é zoado e referenciado aqui em Rick and Morty. Enquanto eles estão saindo ali, eles acabam se deparando com o Rick Caipira, que tá com um saco ali com as coisas dele, dizendo que só quer ir embora, mas os caras se surpreendem por ter um Rick ali, né? Eles não gostam do jeito que ele responde e por isso acabam alvejando o coitado, deixando ele todo furado e ensanguentado no chão. E é aqui que a segunda grande referência desse episódio tem um paralelo traçado: John Wick, o ex-assassino de aluguel sanguinário que se vê obrigado a voltar à vida de assassinatos depois que tem o seu cachorro assassinado. Aqui os caras detonam o Rick Caipira e depois que ele acorda e vai pra casa, ele percebe que os caras tinham queimado tudo e inclusive matado a sua porquinha mutante, que ele tem até ali num retrato. Ele dá um beijo e joga junto com os restos mortais dela. Então ele tira as armas ali do chão, assim como o John Wick tirou lá no filme. Ele reforma seus drones, sua tecnologia, transforma seu caminhão em uma nave e parte para sua vingança. Muito bem feita, na verdade, essa referência, cara. Eu achei irado os detalhes e essa mistura dessas duas referências o tempo todo no ar, na personalidade, inclusive, do Rick Caipira. Aqui, inclusive, quando ele chega em casa e vê tudo destruído, tem uma referência bem estranha. Alguém aí na produção, seja o Dan Harmon ou algum outro, não gosta da cantora Tori Amos, que era um sucesso nos anos 90. Eles deixam ali uma capinha do CD dela zoado e escrevem uma mensagem no chão do tipo: que homem crescido escuta Tori Amos? Aleatoriedades de Rick and Morty. Aliás, como eu falei da hora que ele acorda e vai pra casa, eu achei muito boa a transição, porque aqueles robôs consertaram ele, né? Ele tava todo detonado, vimos que a tecnologia dele é sensacional. E aí ele levanta, entra no carro e a mudança de local aparece somente com o fundo e a expressão dele. Achei muito boa essa transição. E então vemos a Cidadela, né, meus amigos? A Cidadela, como sempre, se reconstruindo. Um líder sai ou um sistema de governo sai, entra outro em seguida. Ela que já foi liderada pelo conselho dos Ricks até ter sua base toda destruída pelo Rick 637. Depois disso, vários Ricks e vários Moris se uniram para reconstruir a Cidadela, para ter a sua primeira eleição democrática, com o Mori presidente sendo eleito, né? Mas na quinta temporada ele acabou por destruir a Cidadela mais uma vez, colocando em prática o seu plano de fuga da Curva Finita Central. E agora, caída, ela tem um novo líder, o Hog Boss Rick, que já tinha sido apresentado no Instagram e que aqui agora deu as caras. O cara nem vira a cadeira dele, mano, ele precisa de um Mori girando ela. Esse cara é uma referência ao Hog Boss lá do filme Os Gatões. E o plano dele é reconstruir a Cidadela usando milhares de clones de Moris para isso. Então é por isso que eles capturam eles e vão fazendo experimentos ali, só que eles estão com dificuldade para encontrar a combinação genética correta, eles não tem ninguém que sabe fazer isso. No momento em que o líder dos traficantes está subindo lá na sala para falar com o Hog Boss Rick, ele vai junto com esse capanga enorme. E esse cara aqui é uma referência a um personagem lá do filme 007 contra Golden Finger, de 1964. Os caras vão fundo nas referências. E o grande salão de comando ali desse novo vilão, tem vários Ricks que fazem parte ali daquele grupo dos líderes, dos ricos, provavelmente. Tem alguns Ricks que estão entretendo eles, né? Alguns trans, a própria Rick tá cantando, é uma cantora trans Rick ou drag. Pode ser também que sejam clones femininos, feitos justamente para o entretenimento dos Ricks. E os Moris, claro, são os serviçais. E aqui é doido que ele explica que ele foi clonado por uma razão bem específica, né? Pra ser ali o mascote de um restaurante. E aí nós descobrimos que aqueles Ricks todos ali, na verdade, são clones também. E aí ele faz um discurso ali pro Rick mercenário, daquele mesmo ângulo que nós vimos o Evil Mori fazer um discurso no final do episódio 7 da terceira temporada.
E o pagamento que o Rick Mercenário recebe ali é fluido de portal. Eles são clones, né, cara? Muitos deles não sabem, têm memórias fabricadas específicas para determinadas coisas e o restante são de coisas que eles de fato já estão vivendo. Então eles não sabem como fabricar o fluido de portal. A tecnologia desse Rick Caipira é tão desenvolvida quanto a do nosso Rick, cara. Que ele parte ali daquele asteroide em direção à cidadela e ele sabe que é a cidadela porque ele pega um pedaço de vidro de uma daquelas garrafas de cerveja que aqueles Ricks jogaram e faz a análise ali com a tecnologia dele de rastreamento para pegar a origem. Mas antes disso, ele descobre que o Mori Fliperama e o Mori Médico estão ali escondidos dentro da nave. Eu dei muita risada com o gritinho do Mori quando ele joga o pedaço de vidro. E é interessante ver como esse Mori aqui tem também vivo esse espírito de liberdade, de desatrelamento dos Ricks. Quando o outro Morizinho faz uma piada, né, sobre Ricks e Moris como nos velhos tempos, ele lembra que eles tinham uma cidade, que eles eram livres, não precisavam mais viver à mercê das vontades dos Ricks. Inclusive ele fala que eles querem ir lá libertar os amigos deles e matar todos aqueles Ricks que causaram isso. Ele fala também sobre lembranças fabricadas, né? A gente já tinha visto isso com o Evil Mori falando. Os clones eram fabricados e tinham lembranças implantadas na sua mente para que eles pudessem ser enviados para os Ricks que estavam comprando de maneira instantânea, da mesma forma que eles acabaram de perder o Mori anterior. Enfim, tem uns pequenos atritos entre esse Mori e o Rick, mas a gente já vai vendo que eles se respeitam. Tem uma meta piada, inclusive, do Mori quando ele fala: outra cidadela de Ricks, vocês não têm nenhuma ideia original, né? Quase como os autores dizendo: sim, estamos fazendo um outro episódio sobre a cidadela e com a mesma estrutura daquele dos contos da cidadela. E aí nós vemos aqueles Ricks mercenários dividindo ali líquidos de portais, zoando sobre para onde eles querem ir, né? O Rick líder mostra que ele tem o plano desde o início de juntar a maior quantidade possível, provavelmente para enganar o outro Rick, e eles poderem vazar dali. Mas enquanto um dos Ricks que tinha sido zoado vai lá guardar a parte dele líquido de portal, o Rick Caipira chega na surdina e detona o cara de maneira certeira, no maior estilo John Wick. Enquanto isso, os outros Ricks estão lá jogando dados, cara, e os dados aqui têm pernas e braços, e eles lutam um contra o outro. Esse é o objetivo, o propósito deles, tanto é que na cena extra, nós vemos que mesmo depois de tudo destruído, eles se erguem e continuam ali lutando eternamente. E aí então quando um daqueles caras joga uma garrafa de cerveja, o Rick Caipira pega ela, toma um gole e sai atirando nos caras, mais uma vez no estilo do John Wick, cara, que cena bem animada, foi muito sensacional. O Mori também aparece ali ajudando, atacando, querendo vingar os seus amigos, procurar eles na verdade. Todas as coreografias de luta e ação nesse episódio estão muito boas. Até que um daqueles Ricks, o mais bombado, consegue atirar no Mori médico, né? Que ainda faz um comentário ali pelo fato dele ser médico sem diploma, de que ele tá morrendo numa cena triste. Será que ele vai morrer primeiro pela falta de sangue ou pelo fogo que está aumentando? Ele morre pela falta de sangue mesmo. E aí o Rick Caipira e aquele Mori e Fliperama começam a se aproximar ainda mais. Fazem elogio um ao outro se eles forem morrer e atacam juntos os Ricks que restaram. Cara, essa cena ficou bem irada também e mostra a parceria dos dois. Eles formam uma boa equipe. Muito massa o Rick Caipira jogando o cantil dele, que é estilizado marrom, pra que alastrasse o fogo na frente ali do Rick Mercenário. Mas ele consegue fugir abrindo um portal. E aliás eu achei irada essa versão aqui da arma de portais dele improvisada. E aí eles vão lá salvar o amigo do Mori, né? Tem um Mori mais gordinho ali, apostador, tem os outros. E quando eles chegam, inclusive, tem um Rick ali também, um clone, né? Que tem cascos de cavalo no lugar das mãos. Provavelmente, alguns desses Ricks, cara, eram criados justamente para serem torturados na cidadela por outros Ricks mais ricos, mais poderosos. E para outras funções também. Mas é bizarro pensar tudo que eles faziam com clonagem. As entranhas da cidadela, quando são abordadas, se mostram cada vez mais nefastas. No fim, eles acabam cercados pelo Hog Boss Rick e todos os seus capangas ali apontando seus lasers. E ele acaba revelando que ele estava muito interessado no Rick Caipira, já que ele era o único ali que não era um clone e que inclusive era o melhor cientista, responsável pela replicação de clones de Moris na cidadela. Ou seja, nem todo Rick é bom em clonar Moris. E ele finaliza o discurso com o bordão lá do restaurante que ele foi criado, né? Chupa essa manga. E ele não é o primeiro Rick cruel e excêntrico que aparece com poder na cidadela. Lembra daquele no estilo da fábrica de chocolate que comandava a fábrica do Simple Ricks, né? O mesmo estilo.
E cara, com essa revelação, o paralelo do Rick Caipira com o John Wick é ainda maior, porque o John Wick é um ex-assassino de aluguel e o Rick Caipira é um ex-cientista que fazia clones e agora é obrigado a voltar a fazer. Basicamente foi ele que criou todos aqueles clones ali de Ricks e de Morris, né? Ou foi um dos responsáveis. Tudo que tá acontecendo ali é culpa dele. Que loucura. Se liga no Hog Boss Rick sentado em vários Morris, cara. O cara odeia os Morris mesmo. Pra ele, são objetos pra ele usar com seus objetivos. Ele ainda dá uma paulada na cabeça do Rick Caipira, que sangra, mas ignora e continua seu trabalho, aceitando a proposta de voltar pro seu antigo cargo, que deixa todo mundo ali dos Morris de cara. E nessa hora, o Hog Boss ali fala do Rick Caipira como uma espécie de pai que ele tem ódio. Isso volta a acontecer depois. E aí começa aquele processo doloroso de coleta de materiais genéticos para a criação de outros Morris, mas a gente vê que era tudo um plano do Rick Caipira. Ele usou os Morris para fazer um Mori mutante enorme, um Mori Hulk. E esse Mori começa a atacar todos ali. Essas cenas aqui são muito da hora. Tem uma cena que o Rick Caipira atira naquela forma tipo Velho Oeste lá, referência do filme também. O jeito que aqueles Ricks vêm pulandinho eu achei muito bom. E um detalhe interessante é que todos os Ricks ali naquela cidadela, independente de cargo ou de profissão, tem arma. E enquanto eles estão saindo ali atirando, o Mori questiona se no fundo o Rick Caipira ama, mas ele nega, né? Já iniciando ali a nave e dizendo que ele só é muito bom em fazer os Moris. Tanto é que olha só como esse Mori ficou. Ah, que elogio fofo. Mas no fim, ele liberta todos esses Moris, mandando eles para o espaço, dizendo que eles podem procurar qualquer lugar para criar lembranças originais. E enquanto ele sai caminhando, o Mori mutante é abatido, sofrendo bastante. Que triste, cara. E no fundo tá tocando a música Little Earthquakes, tradução livre Pequenos Terremotos, justamente daquela cantora, a Tori Amos, aquela mesma que eles zoaram lá no início. Muito bom. E então o Rick Caipira volta ali com o seu caminhão, com o seu armamento pesado, drones, um drone aranha como esse que me lembrou aquela tecnologia que foi usada lá naquele episódio do 4, lembra? Enquanto isso, o chefão chega de volta à sua sala e é ameaçado lá pelo Rick mercenário, mas ele atira no cara com uma arma escondida na escrivaninha e por fim, fazendo mais uma vez o seu discurso, ele atira na cabeça do cara. Que sanguinário esse velho oeste aqui de Rick and Morty. Detalhe que a gente descobre que o sotaque dele na verdade é francês, ele só zoa que tem o sotaque de caipira. Enquanto isso, o caipira segue seu Ricksídio, arrancando cabeça no elevador, atirando, soltando bomba, e mesmo depois de ser atingido por um tiro na perna, ele tem o seu braço cortado. Mesmo assim, ele dá fim em todos aqueles Ricks. Nossa, o drone arrancando a pele do cara de bico. Brutal. Ele implanta várias bombas ali e sai voando, mas acaba sendo atingido e é encurralado pelo Hog Boss. Mas o Rick diz pra ele, acabou pra você, cara. E usa o bordão do cara, chupa essa manga, otário. O que deixa o cara, na verdade, emocionado pelo reconhecimento. Então você me conhece, pai? Mas o Rick frustra o cara, dizendo que ele só deu uns pitacos e que tinham coisas que eram delegadas a outros, né? Tipo, no fim pode ter sido até um Mori, nada a ver, que finalizou a clonagem daquele lá. E a cena fecha com o rosto dele e todas as bombas plantadas. Irado demais, causando uma explosão que reduz a outrora esplendorosa cidadela dos Ricks às cinzas. E os Moris assistem tudo lá daquela nave, né? Um Morizinho ali, caipira, que também é referência ao filme dos Homens em Conflito, pergunta ali, será que ele sobreviveu? Essa frase é importante, cara, porque de fato pode ser que ele tenha sobrevivido, mesmo com os acontecimentos do final. Enfim, o Mori diz que ele deu liberdade para eles, então cada Mori escolhe ficar em um planeta, um lugar diferente. Um conceito contrário ao dos Ricks e Moris que queriam sempre estar juntos na cidadela, né? Se reuniram numa sociedade. Aqui, aquele Rick ensinou esse Mori para eles se espalharem, terem novas lembranças. Das vacas gigantes eu achei muito massa. Por fim, o Mori Fliperama escolhe voltar lá para o asteroide, exatamente para a casa do Rick Caipira, que se sacrificou para salvar a sua criação, talvez num ato de autorredenção ou pelo narcisismo mesmo de proteger aquilo que ele teve tanto orgulho de criar. Como ele mesmo disse, ele era muito bom em fazer Moris. O Mori prega ali uma placa com a data de nascimento e morte com um XX, eu achei muito bom, já que os autores sempre focam em não trazer datas e idades, com algumas exceções, e faz um outro túmulo perto para o Mori médio. Mas os corpos não estão ali, né, aparentemente, eles explodiram lá na cidadela.
o outro Mortyzinho pegou fogo. É só simbólico, então sim, o Rick Caipira pode sim ter sobrevivido. Até porque tem aqueles robôs que podem ter recuperado ele depois da explosão. E com muito silêncio, ele fica ali sentado, atônito, pensando em tudo o que passou e que agora tá completamente sozinho. É nesse contexto que do nada surgem o nosso Rick e o nosso Morty procurando pelo spinner que o Morty tinha deixado cair. Eles cagam pra toda aquela situação e interpretam que aquele Morty tinha matado o Rick dele. Eles zoam da situação como meros espectadores, sem nenhuma empatia com a outra versão do Morty que tava ali. Pra você ver como o nosso Morty e o nosso Rick cagam mesmo pra outras versões deles, né? Engraçado que eles saem do portal ali justamente com o Rick dizendo que agora ele se importa com essas coisas, falando do Morty, né? Pra eles terem procurado e achado o Spinner. E o Morty diz, você tá mudando mesmo. Em contraponto, eles estão ignorando completamente o Morty que tá ali, que acabou de passar por tudo isso. Por vários ângulos que a gente possa analisar, o nosso Rick e o nosso Morty também são vilões. Enfim, cara, que episódio sensacional, completamente diferente do que eu imaginava. Eu imaginava que seria uma bomba canônica e os caras trazem um episódio no mesmo estilo daquele da Cidadela na terceira temporada. Curti demais. Agora, é claro, eu quero saber a sua opinião. Você acha que o Rick Caipira morreu? Você curtiu essa pegada desse episódio? Deixa aqui nos comentários pra gente debater, trocar uma ideia. Se você achou referências aí que eu não encontrei, deixa aqui também que eu vou comentar. E claro, não esquece de deixar um likezão aí, se inscrever no canal e também ativar o sininho para não ficar de fora de nada das novidades e dos vídeos que eu trago aqui para vocês. Tem o link da Amazon lá na descrição que eu comentei no começo. Se você for comprar qualquer coisa na Amazon, clica no meu link antes, assim você ajuda o canal, não gasta nada a mais. E também a loja oficial do canal que tá ali na descrição. Tamo junto, um salve para os membros do canal da Família Noturna, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Sabe que eu gosto quando chega perto de